mais um vídeo aqui no nosso canal, Copo e Taça. Hoje a gente vai falar da uva Merlot e dois exemplares, tanto o Teniche, que ele é da Bulgária, bem como também um exemplar chileno, daquela mesma vinícola que a gente apresentou, o Cabernet Sauvignon, um título Se Existe Vinhos Bons e Baratos. E esse Merlot, diga-se de passagem, das experiências desses vinhos de custo baixo, né, abaixo de $10, foi o mais satisfatório até agora, o momento, corpo médio. Mas o que vai ser apreciado de primeira parte será o Teniche. É um Merlot totalmente diferenciado dos demais. Já começamos aí pelo seu invólucro, sua garrafa. Vamos ver as dimensões do gargalo, vocês estão vendo dimensão, e um é de rolha, né, para longa guarda, e o outro é de lacre, tampa de rosca, né, que é para o consumo no cotidiano. Diferenciação também no teor alcoólico, o Teniche com 14 de teor alcoólico, e esse Merlot aqui do Vale Central do Chile com 13,5. O que influencia o álcool? A maioria das vezes sempre vou estar apresentando os vinhos e falando do teor alcoólico. É uma questão que remete ao ponto de maturação das uvas, quando ela ficou no pé, concentração de açúcares, e isso vai reverter na qualidade do vinho, na fabricação desse vinho, para depois termos aí uma bebida com um teor alcoólico alto e ao mesmo tempo que ele apresente aí nas suas características, por ter tido um ponto de maturação mais elevado nas uvas, umas uvas com um retrogosto mais satisfatório, bem como também um corpo mais médio ou um corpo mais elevado, mais presente, um vinho mais encorpado, bem como também, né, um açúcar residual satisfatório, dando aquele contraponto e equilíbrio na questão da concentração dos taninos, né? Como eu falei lá atrás do Cabernet Sauvignon, por ter a casca mais grossa, ser uma das variedades de uvas que tem a casca mais grossa, consequentemente tem maior concentração de taninos, e isso daí vai trazer características para vinhos que seriam características mais cetônicas, né? Aquela categoria, aquela característica da astringência no paladar, quando algumas pessoas falam que seca as papilas gustativas, daquela como se fosse secura, por isso que vem se falando dos vinhos e acabam colocando o rótulo de vinho seco, por conta desse aspecto, né, dessa reação fisiológica química que acontece por conta da alta concentração de taninos. Num outro vídeo a gente vai especificar o que são os taninos, o porquê, mas a gente vai estar falando aqui hoje de dois Merlots. Mas esse daqui, como eu já falei, é o bom e barato, mais satisfatório, abaixo de $10, abaixo de $5 até, né? É um vinho que não chega a $5, né? Ele está em torno de 450 ienes aqui no Japão, que seria algo em torno cambiando aí entre $4 a 3,90 dependendo do câmbio. E esse daqui, o Teniche, né, que é da Bulgária, é um Merlot totalmente diferenciado do que os outros que a gente vê no mercado, já começando já pelo seu invólucro, até mesmo porque é um vinho que ele está exatamente na casa dos $10, né? Entre 9 e $10, né? Aqui eu paguei em torno de $9,50, que seria algo em torno de 1.000 ienes. E é uma garrafa bem robusta, e isso traz uma certa segurança para quem quiser fazer uma longa guarda desse vinho. É uma safra 2018, né? É uma garrafa que tem o seu fundo convexo bem profundo, né? As paredes são espessas, dá para ver no gargalo, em comparação com a maioria que é apresentada. E vamos fazer a abertura para ver como que ele se comporta na taça, né? Questões dos aromas, da sua viscosidade ali das gotas, né? Até mesmo porque ele apresenta características. Esse vinho eu já consumo ele diversas vezes quando eu encontro. Voltando ao detalhe que eu falei da espessura da garrafa, bem como comparado com a questão da rolha, né? Vocês estão vendo que a espessura é bem mais elevada do que das garrafas convencionais, e esse formato mais robusto, né? Isso traz mais segurança para a bebida que está aqui dentro, para manter a integridade dela. Eu procurei meus outros abridores convencionais, não os encontro em casa, não sei se ficam na casa de algum amigo, algum local, de algum dos outros eventos ou das reuniões,
Então vamos continuar usando o Rabbit, o famoso coelhinho. Tem sua praticidade, mas não é um abridor tão acessível, né? Ele está aí na casa dos seus quase $100, entre 90 a $100 no mercado, né? Mas depois eu vou encontrar os outros, ou vou ter que providenciar. É um vinho por ser jovem, ele não está um período tão de guarda, a rolha não tem, né, os traços que seriam impregnação tanina, seus pigmentos, mas ele já traz um aroma mais frutado, né? E já no aroma da rolha aqui você já consegue sentir o aroma ali de mirtilo ou até mesmo lembrando um groselha, né? Para aqueles que têm na sua infância essa memória olfativa. Vamos lá como sempre, na hora de colocar o vinho na taça. Cuidado, fez um movimento, leve giro para cortar a gota e bom dar um tempo para ele respirar. E vou servir a segunda taça para a excelentíssima brindar comigo, para que eu possa fazer uma degustação. A gente respeita esse nosso ritual, né? Sempre. Então, vamos lá. Vida. Ela está ocupada no momento, então o pai fica para a próxima. Os aromas, né? Eu venho falando sempre nessa questão da nossa memória olfativa, são diversos, né? Não existe, assim, de maneira plural, né? Na questão do sommelier, não enologia, que já é algo mais específico, exato, já na área de pesquisas. O enólogo, como apreciador, ele é muito mais técnico e preciso. O sommelier, ele tem a sua precisão, né? Leva algumas técnicas, alguns meios de comparativos, mas também a gente tem um consenso de que a memória olfativa ela diverge um pouco de questão de cultura, localidade e meio que a pessoa vive. Então, consequentemente, eu posso fazer uma análise, né, por conta do olfato, e ao mesmo tempo outra pessoa fazer análise da mesma bebida e por conta de experiências, né, que remetem a essa memória olfativa da sua infância, do seu cotidiano, ela nessa análise ter o contato, ela está identificando ali odores, né, os aromas diferentes do que eu identifiquei. Pode se encontrar um consenso? Sim, né, porque tem características que são similares. Então, aquele apresenta toques, o aroma de frutas mais escuras, frutas pretas, né, que seriam tanto do mirtilo, bem quanto ali das berries, bem como também de amora madura. E isso acaba tendo um contraponto, né, porque são frutas da mesma categoria, mais escuras, com a casca escura, que tem essa certa doçura e essas certas características. A coloração dele é um rubi mais fechado, né? A gente não tem os tons avioláceos, seria um rubi mais intenso. E se for levar bem próximo mesmo, para que sejam vistos os aspectos aí, das características, ele tem a aura, né, do prisma dele, esse vermelho mais puxado por rubi, ao contrário de alguns outros vinhos que eu mostrei que tinham tons violáceos, né, por conta dessa presença de pigmento na casca. As gotas, né, assim como eu falei, mostram que são bem espessas, né? A gente consegue ver as gotas aí escorrendo pela taça, e isso mostra, né, essa questão do corpo do vinho. Ele explodiu na boca, tem uma acidez média e bem como com a picância controlada. Seus taninos também são médios, não é aquele vinho totalmente seco, ele está no meio termo. O Merlot, a maioria das vezes, é bem equilibrado. Nessas características, ele fica bem sempre no meio termo. O que eu poderia acompanhar com ele, Edgar?
Ó, eu aconselharia para esse vinho aqui especificamente um assado, né? Um grelhado, especificamente carne, carne bovina ou carne suína, né? Talvez algo até um pouco mais condimentado. Nesse caso aqui, esse vinho especificamente, não, porque os condimentos poderiam se sobressair os aromas, né, ao paladar do próprio vinho. Então, um grelhado básico com pimenta do reino e sal, ou especificamente só com sal, uma carne assada na churrasqueira ou na grelha, né, e um acompanhamento leve, sim, seria bem interessante. Um espaguete ou ao suco, né, ali só com molho de tomate também. O espaguete à bolonhesa, desde que não vá muito alho e muita cebola. Então, ele poderia harmonizar super bem. Na questão dos queijos, né? Os queijos de casca fina, como o brie, né? Vai respirar melhor. Depois eu vou pegar o decanter, vou passar ele pro decanter. E no decanter ele vai descansar um pouco mais. Mas foi isso, essa breve apresentação. Um vinho da Bulgária. Não é tão comum encontrar um vinho dessa localidade, desse país de origem, né? Então, fica aí para vocês mais um vinho no nosso canal, né? Triste, um vinho búlgaro da uva Merlot. E para aqueles que não encontrarem esse vinho, aqui no Japão, um próximo que seria, não vai ter as mesmas características, né? Mas chega próximo, né? E é da mesma casta das uvas Merlot. Então, seria esse outro vinho da vinícola Dentigny Flamme, que é a vinícola do Vale Central do Chile, ok? Esse vinho é bem mais acessível, questão financeira, do que esse, mas não difere muito nos valores, chegando quase ao dobro desse daqui do valor desse. Começando com esses vinhos mais acessíveis, custo-benefício melhor, até mesmo porque eu quero passar para vocês a cultura do vinho do dia a dia, né? Não um vinho só para datas comemorativas. E depois vamos chegar a vinhos aí mais complexos, né? Mais elaborados, que vão ser os vinhos para as datas comemorativas, datas especiais, até mesmo por conta do custo, né? Custo mais elevado. Então, isso daí para não onerar um pouco as nossas finanças. Então, mais um vinho, um Merlot, esse búlgaro, e mande a Catefabene. Até o próximo canal, até o próximo vídeo. Tamo junto, Campai. Cheers.